chegando na fase de fazer conta. Fazer conta para comprar tijolo, para comprar areia, pedra, cimento, para construir a igreja, né, pastor Dudu? Glória a Deus. Amém? E nós somos gratos a Deus e cada um de vocês que tem comprado esse sonho com a gente. Então, uma salva de palmas nessa manhã, amém? Glória a Deus. Tá pronto aí? Tem um vídeo bem curto hoje para passar para vocês, mas eu gostaria que você prestasse atenção, tá bom? Da mensagem que é passada, que vai ter a ver com aquilo que eu vou estar ministrando essa manhã para vocês aqui. Opa, tudo bem? Bem, Como é que você tá? Corte de sempre? Foi de sempre. Igual o seu, hein? Família, trabalho, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Sabe de uma coisa? Pois não? Eu acho que Deus não existe. Por que você diz isso, meu amigo? É muito fácil. É só você andar pela rua para perceber que Deus não existe. Me corrija se eu estiver errado. Se Deus existisse mesmo, você acha que Ele ia permitir tanta violência? Tanta criança abandonada? Tanta maldade? Não, meu amigo. Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas, como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim. O problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade. Toma, distraído. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero orar por você. Senhor Jesus, essa manhã nós vamos começar a transmitir Tua palavra. Eu quero colocar esse momento nas Tuas mãos, Senhor, que não seja eu, mas seja Teu Espírito Santo. Falar conosco aqui, Pai. Eu quero pedir que nesse momento só o Seu Espírito venha falar aqui nesse lugar. Que o Senhor venha alcançar os corações, que o Senhor venha alcançar as vidas, que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor deseja. No nome do Senhor Jesus. Amém. Existem duas coisas que eu tenho certeza hoje, já há algum tempo, mas hoje, que Jesus existe e que Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Só para título de curiosidade, não sei se eu vou conseguir deixar bonitinho assim, que nem minha sogra deixou, mas tem um lenço que todo judeu usa, chamado sudário, o nome desse lenço. Talvez vocês já escutaram falar sobre o santo sudário. A Igreja Católica usa muito isso. O que era o sudário? O sudário ele ficava em cima da mesa, quando as pessoas estavam almoçando, fazendo suas refeições. E na época eles tinham muito questão de escravos, empregados e por aí vai, funcionários. Então quando alguém estava jantando ou almoçando, que ele tinha que se retirar da mesa e ele não ia mais voltar, ele pegava e ele bagunçava o paninho assim, e ali era um sinal que ele não voltaria mais e a mesa poderia ser tirada. Mas quando ele precisava sair, talvez ir ao banheiro, talvez ver alguma coisa que está acontecendo, ele não falava nada, mas ele deixava o paninho dobrado em cima do local onde ele fazia a refeição. E ninguém tirava a mesa dele, porque aquilo ali significava que ele foi, mas ele ia voltar para terminar aquela refeição. Pastor, por que você está falando isso? Porque o texto que quando o pessoal acha a cova onde colocaram Jesus, a tumba onde colocaram Jesus vazia, quando eles entram lá dentro, o texto vai falar que só tinha um lençol lá.
E aquele lençol, ele não estava de qualquer jeito, ele não estava esparramado. Aquele lençol, ele estava dobrado. E aquilo ali é algo profético. Aquilo ali é Jesus falando, eu fui, mas eu vou voltar para buscar vocês. Sabe? Eu fui, pode retirar o que está aí dentro aí, pode tirar, pode preparar, pode se preparar, porque eu fui, mas eu volto, amém? Jesus, ele está voltando. E hoje, nessa manhã, a gente cantou aqui que para sempre ele vive, para sempre ele reina. Mais um reino, mais um rei. Ele é rei por causa que ele tem um reino servindo ele. Então, eu e você, nós fazemos parte do reino de Deus, amém? Glória a Deus. Essa manhã eu quero pedir para você me ajudar a ministrar. Quero pedir para você ajudar a você sentir Deus aí. Que você dê um glória a Deus, que você dê um aleluia. Que você vem comigo junto, fique ligado. A palavra vai ser rápida, vai ser breve. Mas eu acredito que não é que Deus vai falar com você, Deus já está falando com você, amém? Glória a Deus. E na sexta-feira eu comecei a falar sobre conhecer Jesus, sobre conhecer Deus. Acho que todo mundo precisa conhecer Deus de verdade, todo mundo precisa conhecer Deus de verdade, sabe? E o que está dizendo ali nesse vídeo que eu passei para vocês, para uma ilustração, para você talvez entender melhor, sabe? Para você conhecer Deus, você precisa procurar Ele, sabe? Você precisa ir até Ele. E talvez aquele questionamento que o rapaz fez no vídeo ali, talvez alguns de vocês já fizeram, ou alguém fez esse questionamento para você. Tá, porque se Deus existe, por que tem tanta fome? Por que tem tanta sede? Por que tem tanta violência? Sabe, eu quero dizer para você que você precisa procurar Deus, você precisa ir até Deus. Talvez essas pessoas que estão em crise, talvez essas pessoas que estão passando por algo violento, talvez o mundo que está em crise porque é um mundo que escolheu viver sem Deus. E quando nós falamos de conhecer Deus, a primeira coisa que eu entendo é que nós precisamos conhecer Ele, mas nós precisamos saber onde Ele está. Aonde Deus está nesse momento. Tem um livro que foi muito abençoado na minha vida e eu quero, talvez algumas pessoas aqui da igreja já leu, mas eu quero deixar de indicação para você ler, que o livro chama Caçadores de Deus. Sabe, esse livro foi um divisor de águas na minha vida e sempre quando você vê algum pastor falando, cara, qual é o livro que marcou sua vida? De 10 pastores, 8 vai falar que foi Os Caçadores de Deus. Porque é um livro que ele vai falar sobre Deus. Ele começa a falar que existe o logo e existe o rema. A palavra escrita, a Bíblia, ela vai dizer onde Deus passou, o que Deus fez e qual que foram os planos de Deus. Mas o rema, a revelação de Deus, ele vai nos dizer onde Deus está nesse momento, irmão. Então, a única maneira de você conhecer Deus é você tendo a revelação dele através da sua palavra, descobrindo aonde ele está nesse momento, o que ele pretende fazer nos próximos anos, o que ele pretende fazer nas próximas décadas. Eu quero dizer que existe um lugar em Deus te esperando para ter um encontro poderoso e profundo e profético com Ele. Para conhecer Deus, nós precisamos saber onde Ele está, meu irmão. E claro que muita gente fala, pastor, mas Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Eu até falei isso na sexta-feira. Deus ele está em todos os lugares, mas existe uma diferença de Deus estar em todos os lugares e Deus manifestar a presença dele em alguns lugares. E eu quero dizer que Deus ele não precisa, por mais que a gente sonhe com isso, Deus ele não precisa de uma igreja grande, linda, bonita. Deus ele não precisa de um palácio. Deus ele não precisa de um trono maravilhoso. Ele quer manifestar você dentro do seu coração. Ele quer se conhecer dentro de você. Ele quer ter um encontro com você lá dentro do seu quarto, lá na sua casa. Por mais humilde que seja, o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer contato com você. E a maneira de conhecer Deus é dessa maneira. A maneira de saber quem Ele é, meu irmão. Quando o povo de Israel foi liberto, do Egito, eles começam a passear pelo deserto e à noite uma coluna de fogo protegendo eles do frio e aquecendo eles, só que de dia aí uma nuvem, e essa nuvem representa a presença de Deus. E um pouco mais para frente, quando Davi ele começa a adorar a Deus, vem uma nuvem de glória e toma o ambiente. Um pouco mais para frente também com Salomão, quando Salomão levanta um templo para o Senhor, aquele templo é lindo, é bonito, mas vem uma nuvem de glória que representa a presença do Senhor, ela entra dentro daquele templo. Mas agora no Novo Testamento, a palavra vai falar que Deus ele não mais habita em templos feitos por mãos humanas, Deus ele habita dentro de mim, dentro de você. Então essa nuvem de glória que habitou em templos, que é a presença de Deus, ela quer habitar dentro do seu coração, e aí sim as coisas vão começar a fazer sentido. Deus, Ele quer morar dentro de você, meu irmão. Deus, Ele quer morar no seu coração. Deus, Ele quer fazer morada dentro da sua casa.
E eu não estou falando uma casa física, mas essa casa aqui que é o seu coração. Glória a Deus. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa manhã para vocês: se eu preciso conhecer Deus, aonde Deus está? Aonde está Deus? Talvez existam alguns irmãos aqui que nos últimos tempos ou nos últimos dias têm feito algumas perguntas. Senhor, tem acontecido tanta coisa na minha vida. Tem acontecido tanta coisa comigo. Cadê o Senhor nisso tudo? Aonde o Senhor está? Deus, parece que o Senhor não se importa com isso. Parece que o Senhor não está vendo isso. Aonde está Deus? E o primeiro ponto dessa manhã, queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Livro de Gênesis, capítulo 1. Vai dizer assim, gente, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vai ter algumas traduções que vai falar que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Primeiro ponto dessa manhã que eu quero falar para você: aonde está Deus? Deus, Ele está se movendo. Meu irmão, minha irmã, Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e vai ser o mesmo Deus de eternamente. Sabe? Deus, Ele não nasceu nesse tempo. Deus, na verdade, Ele gerou, Ele pariu a eternidade, sabe? Ele inventou o tempo, Ele inventou a eternidade. Então, quero dizer para você que Deus, Ele não muda, mas as estações da nossa vida, os acontecimentos da nossa vida mudam. As etapas da nossa vida mudam. Aqui, nós temos um grupo aqui, mais ou menos, nessa manhã, de quase 50 pessoas, e cada um está vivendo uma estação de vida diferente. Tem alguns que estão celebrando por algum acontecimento, tem outros que estão chorando, tem uns que estão, parece que a vida não está saindo do lugar, tem outros que estão todos enrolados, mas cada um está vivendo um tempo diferente aqui com Deus. Talvez o tempo que você está vivendo do irmão que está do seu lado é diferente, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus continua sendo o mesmo, e Ele pode habitar, Ele pode transformar em meio ao tempo. Sabe, é um Deus que Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, mas Ele já está te esperando o seu futuro, amém? E talvez as pessoas tenham falando, para esse aí não tem mais jeito, para essa aí não tem mais jeito. Eu quero falar para você que o nosso Deus é especialista em mudar histórias de pessoas que não tinham jeito. Deus não muda, porém Ele se movimenta, e o texto está falando que quando a terra não tinha forma, quando a terra era vazia, o Espírito de Deus, Ele passeava sobre as águas. E talvez essa manhã tenha alguns corações aqui que o seu coração está vazio, está sem forma. Seu coração está oco. Só para vocês entenderem que esse corpo aqui, essa carcaça, nosso corpo vai voltar para a terra. Nosso espírito, em nome de Jesus, vai voltar para Deus, mas o nosso corpo vai voltar para a terra. Nossa alma vai voltar para Deus, mas o corpo aqui, isso aqui é uma matéria, vai voltar para o pó. E o corpo do ser humano, além dessa matéria aqui que a gente pode pegar, 70% do corpo do ser humano, os órgãos vitais, tudo que está aqui dentro é formado por água. 70% do seu corpo é formado por água. Quem diz isso é a ciência. Deus ele tira o homem do pó da terra e ele começa a formar o homem com as suas próprias mãos. E eu fico imaginando que foi primeiro aquele barro, porque quando vocês eram pequenos, o Dudu, que há um tempo atrás tinha um filho pequeno, acho que o Fran nunca foi pequeno, né? E quando deixava o Fran brincar no barro, a sujeira, sabe? E fisicamente, o nosso corpo, então, nós entendemos que ele é formado por terra e água. É isso, irmão. É isso. Porque isso aqui vai voltar para a terra e a água, quando a sua vida acabar, já era. Acabou, morreu, secou tudo. Mas espiritualmente, se o seu coração está sem forma, está vazio,
Deus, ele é um Deus que ele separa a carne do espírito. E ele quer agitar as águas do seu coração. Quando Deus resolve começar a criar tudo que existe, Deus, ele começa a dar forma. Deus, ele começa a agitar as águas da terra. Deus, ele começa a criar os animais. Deus começa a criar separações. Deus, ele começa a dividir as coisas. Deus, ele começa a dar sentido a tudo que existia na terra. E talvez se nessa manhã o seu coração está dessa maneira, eu quero dizer que Deus, ele está se movendo para começar a criar coisas novas no seu coração, para começar a dar um formato novo para o seu coração, para começar a mover dentro de você. Eu quero dizer, antes de Deus começar a mover as coisas aqui fora, Deus, ele quer mover algo dentro de você nessa manhã. Você não é só mais um, você não nasceu para dar errado, você não vai ser um derrotado não, porque o nosso Deus, se você acreditar nisso, ele pode mudar a sua história. Deus é especialista em pegar corações vazios e sem forma e dar uma forma para ele e preencher com a presença dele e mudar o destino e dar um chamado para a vida dessas pessoas. Ah, mas eu não tenho jeito não, pastor. A minha família não tem jeito. Eu sou um caso perdido. Então, com toda humildade, com modéstia à parte, você está olhando aqui na frente para alguém também que era um caso perdido. Para alguém que não tinha jeito. Irmãos, com todo temor, com toda humildade eu falo isso. Você acha que o pessoal da minha casa é crente? Não é crente não. Se eu estou aqui hoje é pela misericórdia de Deus, que Deus me resgatou. Eu tenho parentes, tenho tios que são, mas o pessoal da minha casa mesmo não é. E eu acredito que vão ser, eu acredito que vão chegar, porque eu não sou o único, eu sou apenas o primeiro, amém? Eu sou apenas a porta, eu sou apenas o caminho que através de mim Jesus vai levar eles até Deus, e está tudo bem com isso. Mas o que eu quero dizer para você, que não depende, irmão, você tem que amá-los, tá? Não depende da cidade que você nasceu, não depende da família que você nasceu, se é uma família próspera, uma família que talvez não tenha dinheiro. Não depende da cor de sua pele, não depende da sua altura, não depende se você fala muito bem ou se você não sabe falar quase nada. Não depende nada de você. Você não vai mudar a sua vida com a força do seu braço. Deus está se movendo e quando Deus começa a mover no céu, algo especial tem que acontecer na terra. Na terra que nós pisamos, porque eu tenho que acreditar que onde eu chego, onde eu piso a planta dos meus pés, a presença de Deus é comigo, mas na terra chamada o meu coração. Tem muitos corações nessa manhã solitários, mas Deus está começando a mover. Deus está começando a sacudir você aí dentro, aí, ó. Deus está começando a mover você por dentro, aí, ó. Está na hora de acordar. Está na hora de ter uma mudança realmente de vida. Nós só temos uma vida, irmão, para queimar. Nós só temos uma oportunidade. Vamos escolher fazer do jeito de Deus, não do nosso jeito. Então, para conhecer Jesus, nós precisamos saber onde Deus está, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o primeiro ponto dessa manhã, Ele está se movendo. Vocês acham que Deus está sentadão no trono lá sem fazer nada? Deus, Ele está passeando, irmão. E nessa manhã, se você deixar, Ele tem o poder de sondar o teu coração. Sabe, eu lembro assim da minha mãe contar. Claro que não tenho lembranças dessa época. E graças a Deus, mas quando eu vim do Paraná, 6 meses de vida, vim muito doente. Primeiro ano de vida aqui em Hortolândia. Na verdade, minha casa não era lá o Jardim Amanda, minha casa era a Unicamp, que eu ficava mais na Unicamp do que em casa. E aí com 2 anos, tive uma convulsão muito forte, e dali descobriram uma anemia, e era uma anemia grau 4. O próximo grau já se transformaria numa leucemia, então tiveram que correr, e aí minha mãe ficou desesperada, e naquela época minha mãe recebeu muitas palavras que talvez o filho dela não ia vingar, talvez que o filho dela não ia sobreviver, talvez era melhor ela desistir, porque ela era nova, ela poderia ter outro filho. Deixa eu abrir um parênteses nessa ocasião, tá? Irmãos, se você não pode ajudar, não atrapalha. Isso não é coisa para falar para uma mãe. Nossa, pastor, mas falavam, e ainda até hoje falam. Então, se você, de outras situações. Então, se você está vendo uma situação que você não pode fazer nada, também não atrapalha, entendeu? Só ora.
E minha mãe conta que naquela noite eles precisavam fazer uma transfusão de sangue rápida, porque as plaquetas precisavam responder para frear esse quadro, para não deixar acontecer, porque daquela idade, daquele tamanho, talvez ia ser fatal. E você que talvez já passou por um processo de ter algum parente que precisa de uma doação de sangue, funciona assim. Ele vai usar as bolsas de sangue que tem aqui, mas eu quero que você faça uma lista aí de 10 pessoas, parentes, amigos, e manda os parentes vir doar aqui para repor o sangue que ele está usando. Sabe? Você nunca vai doar sangue para um parente, vai ser para o seu parente, vai ser para repor aquilo que ele está usando. Então funciona assim. E minha mãe desesperada, aquela época não era igual hoje, fácil, um WhatsApp. Minha mãe começou a chorar no corredor e chega um homem. E ele fala, não, eu vou ser o primeiro, pode colocar meu nome na lista aí. E esse homem doou sangue lá e ele pediu para orar. Ele entrou no quarto, minha mãe falou que ele colocou a mão sobre a minha cabeça. E ele olhou para a cara da minha mãe e falou assim, vai dar tudo certo, tá bom? Seu filho não vai morrer e seu filho vai ser um pregador da palavra. Sabe, irmãos, minha mãe não era crente, eu não tinha nada a ver com a igreja, eu nem estava entendendo o que estava acontecendo ali, apenas um bebê, uma criança chorando. Mas Deus, ele não olha para as circunstâncias da nossa vida. Quando Deus ele quer fazer, quando Deus ele quer marcar alguém, quando Deus ele quer mudar uma história, não adianta o inimigo se levantar, o inferno ele pode se levantar contra a sua vida, as circunstâncias podem ser difíceis, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, ele pode fazer todas as coisas. Então, quando eu falo para você que Deus está se movendo, ele não está se movendo porque ele está passeando por passear. Nesta manhã ele está se movendo porque ele quer marcar o seu coração, amém? Ele quer marcar a sua vida. Segundo ponto para a gente entender, conhecer e descobrir onde está Deus. Sabe onde Deus está, irmão? E esse é um dos pontos que deixa a gente agoniado. Deus, ele está no silêncio. Amém? Lamentações, capítulo 3, verso 26, em nome de Jesus. Vamos ver se eu anotei certo, né? Irmãos, eu vou explicar para vocês como funciona assim a vida do ministro. Tem gente que consegue montar uma mensagem dias antes. No meu caso, o Senhor fica falando comigo, eu fico orando, mas sempre eu só consigo colocar no papel aquilo que eu vou ministrar um dia antes. Então, essa noite eu estava orando e ministrando aquilo que eu ia ministrar a palavra, e eu acho que eu estava tão impactado por Deus, que na hora que fui dormir eu dei uma bicuda na quina lá da minha cama, irmão, que eu quase perdi o dedo, quase que eu não venho pro culto. Nossa, meu dedo tá assim, ó, o dedo do pé assim, ó. Tá batendo no contratempo, o Fran tocava ali, pau, meu dedo fazia assim, tá demais, tá difícil. Mas vai dar tudo certo. Sabe aquela batida assim que, nossa, na quininha dói, né? Lamentações, capítulo 3, verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Espera aí, 25, para fazer sentido. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Bom é o Senhor para que o esperam por Ele, para a alma o que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Glória a Deus. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã é quando nós buscamos uma resposta em Deus e Deus se encontra em silêncio. Eu já falei aqui, mas a maior reclamação do povo é: mas Deus não fala. Mas Deus, eu não consigo, pastor, ouvir a voz de Deus. Mas Deus não se comunica. Não, eu não consigo ouvir a voz dele. E por que eu estou falando para você que Deus está no silêncio? Tem várias passagens na Bíblia que Deus, a resposta para o homem foi um silêncio. Existem 3 respostas primárias que Deus pode te dar: sim, não e espere. Verde, amarelo e vermelho. O sim, não e espere. Mas tem a quarta, que às vezes não é uma resposta, é um silêncio. E o silêncio de Deus fere o nosso coração. Sabe? Você entra no quarto, você ora, você se derrama. Deus fala comigo, Deus. E você não escuta nada. Certa vez tinha um pessoal que estava querendo apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. E eles levam essa mulher até Jesus.
E eles falam, Jesus, nós temos que apedrejar ela, porque ela estava fazendo coisas erradas, ela, na nossa lei. E Jesus fala, aquele que não tem pecado sobre si, atire a pedra. E todos eles foram saindo. E Jesus continua ali agachado, escrevendo no chão, em silêncio. Ficou um silêncio, todo mundo foi saindo. No caso dessa mulher, o silêncio para ela foi uma resposta de vida. Eu quero dizer que até no silêncio Deus tem um aprendizado. Teve uma parte da história que Deus, ele se cansou, tanto que o povo pecava e errava, que Deus ele ficou 400 anos em silêncio. Mas até o silêncio de Deus, ele quer ensinar algo para a gente. Deus está em silêncio não significa que ele não está fazendo nada. Deus está em silêncio não significa que ele não está olhando para você. Sabe, você vai entender agora, na verdade o silêncio é um lugar para onde Deus nos atrai. O silêncio é um lugar onde Deus nos puxa, e nesse lugar de silêncio é onde nós vamos voltar a escutar a voz de Deus como nós nunca escutamos. Porque às vezes você está num lugar de barulho, as vozes do mundo estão falando, as vozes da sua cabeça estão falando, o seu ego está falando, tem tanta coisa falando no seu lado que Deus se cala. Mas quando você vai para esse lugar de silêncio, Deus ele começa a sussurrar a vontade dele no seu coração, Deus ele começa a falar no seu ouvido, Deus ele começa a falar face a face com você. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, prefira o silêncio de Deus do que o barulho do mundo, porque aí fora, aí em outros lugares, em redes sociais, tem muito mais barulho passa. Então, prefira o silêncio de Deus em alguns momentos na sua vida, do que uma resposta e uma mentira de algo que não vai acontecer. Porque ele pode estar em silêncio, mas na hora que chegar o tempo dele falar, Dudu, na hora que chegar o tempo dele falar o nosso coração, na hora que chegar o tempo dele liberar alguns decretos, na hora de chegar o tempo dele abrir algumas portas para a nossa vida, na hora de chegar o tempo dele transformar a nossa história, ninguém vai poder parar aquilo que a palavra de Deus está falando. Sabe outra coisa também que Deus está no silêncio, sabe para quê? Porque o silêncio é um lugar de descanso. Tem irmãos aqui que você tem que aprender a descansar, meu irmão. Você tem que aprender a relaxar. Não adianta, não relaxar do lado de ser relaxado, me entenda. Mas confiar plenamente em Jesus. Não adianta você entregar as causas da sua vida hoje e amanhã já querer pegar de volta. Não adianta você falar que confia hoje e amanhã já querer pegar de volta. Não adianta. Não é assim que funciona. Aprenda a descansar. Certa vez os discípulos estavam no barco. Estava uma tempestade. E Jesus estava dormindo em silêncio. Existem tempestades que é Deus falando para a gente, espera um pouquinho, espera passar, fica aqui do meu lado, não faz nada. Espera passar a tempestade, em silêncio, descansa. Porque após a tempestade, vai ser o tempo de vitória. Então o silêncio também é um lugar de descanso. Tem que aprender a descansar, tanto fisicamente, como mentalmente e como espiritualmente. E Deus ele tem esse descanso para você, amém? Então aprenda a descansar. Existem pessoas que ela gosta de cuidar de todo mundo. Ela quer cuidar de toda a família, mas ela não para cuidar dela. E aí você pergunta, mas por que Deus está em silêncio? Porque você tem tempo para ouvir todo mundo, você tem tempo para falar com todo mundo, você só não tem tempo para ouvir e falar com Deus. Para a gente fechar a parte do silêncio, sabe outra coisa também que o silêncio faz na nossa vida? O silêncio faz a gente falar menos. E ouvir mais. Tem uma frase bem conhecida. Não é bíblica, tá? Mas eu acho legal, acho que faz sentido. É que fala... A gente usa isso muito no mundo corporativo, no mundo de escolas, no mundo faculdade, que só pronuncia uma palavra quando a sua palavra for melhor que o teu silêncio. O que você está nos ensinando? Está nos ensinando a posicionar. Sabe, o silêncio de Deus, irmãos, vai ajudar a gente a se livrar de algumas coisas. Sabe, o silêncio de Deus vai nos livrar de falar algumas coisas que não é para a gente falar antes do tempo. Ei, ninguém precisa ficar sabendo da sua vida, irmão. Só você, sua esposa, seu esposo, só sua família. Para de contar os planos que você tem da sua família para todo mundo ouvir. Conta só para Deus.
Sabe? Entenda uma coisa, eu não estou falando para você entrar aqui na igreja e não falar com ninguém. Não é isso que eu estou dizendo para você. Não, estou em silêncio. Antigamente tinha um povo que fazia jejum de silêncio. Eles faziam um propósito com Deus de ficar um dia sem falar. Irmão, eu consigo ficar uma semana sem comer, mas um dia sem falar, para mim não rola, não dá. Não consigo. Incomoda, meu coração queima, assim, eu tenho que falar, eu tenho que arrumar alguém para conversar, não é possível. Eu fiquei preocupado, que ontem eu fui cortar cabelo com um menino abençoado dali. E o Douglas falou, ele é uma bênção, né, pastor? Só que ele fala muito. Eu fiquei preocupado, que ele não falou nada. Quem falou fui eu. Eu falei, nossa. Então, eu acho que eu estou demais. Sabe, mas o silêncio de Deus é um cuidado para a nossa vida, irmão. O silêncio de Deus está nos protegendo de algo. O silêncio de Deus está nos livrando de algo. E o silêncio de Deus, ele vem posicionar o nosso coração. E na verdade, Deus não está em silêncio. Deus ele só está cuidando de você de uma maneira diferente. A gente acha que tem que ser igual para todo mundo. A gente acha que tem que ser da mesma maneira para todo mundo. E às vezes o silêncio de Deus está ferindo no nosso coração. Essa semana eu falei isso para 2 pessoas, eu liberei essa palavra, porque fez sentido na vida dessas 2 pessoas. Às vezes a nossa vida está tudo bem. Os meninos estão crescendo, estão engordando. Está se dando bem até com o cunhado, com a sogra. Está tudo bem. Vida financeira está legal. Emprego. Está tudo bem com a esposa. Está tudo bem com a esposa. Está tudo bem. Mas mesmo assim você começa a sentir uma angústia dentro de você. Você começa a sentir uma tristeza. E você se sente mal. Porque você fala, nossa, eu tenho tudo. E mesmo assim eu estou me sentindo ruim. Eu acho que eu tenho que começar a analisar, ver se tem algum pecado dentro de mim. Está tudo bem, está tudo indo bem. Agora que as coisas estão do jeito que eu sempre sonhei. E eu estou sentindo essa angústia dentro de mim. Agora vem a parte que você não imagina. Essa angústia, esse sofrimento no nosso coração, é produzido por Deus. Quando Jesus ele vai para a cruz, antes dele ir para a cruz, ele começa a orar. E Jesus ele começa a suar sangue. Sabe, ali, Deus estava preparando o corpo de Jesus para receber a glória dele. Quando está tudo bem na sua vida, e mesmo assim se sente uma angústia, não fica preocupado não. É Deus abrindo um buraco aí no seu peito, aí no seu coração, aí, ó, afundando o teu coração para dentro, para depositar a glória dele sobre a sua vida. Antes de Deus derramar uma unção sobre a sua vida, antes de Deus revestir você com uma glória, antes de você entrar num novo tempo de conquistas com Deus, primeiro Deus ele vai forjar você, Deus ele vai preparar você, Deus ele vai moldar você para na hora que chegar o peso da glória de Deus, ela ser manifestada na sua vida. Glória a Deus. Terceiro ponto para a gente caminhar, onde Deus está? Deus está nas respostas. Eu quero dizer que depois do silêncio vem a resposta de Deus. Depois que o céu está fechado, o céu se abre e o céu começa a dar resposta para a gente. Talvez até hoje, existem pessoas aqui que você está perguntando algo para Deus, você está perguntando algo para os céus, mas está chegando o tempo dos céus começar a responder tudo aquilo que você vem perguntando para Deus. Vai chegar o tempo e está chegando esse tempo de respostas de Deus no nosso meio, amém? E melhor do que ter uma resposta, é ser uma resposta de Deus. Eu quero falar que você é uma resposta de Deus na sua casa. Você é uma resposta de Deus lá no seu emprego. Você é uma resposta de Deus para todo esse pessoal que você convive aí. Jeremias, não precisa abrir, 33:3 vai falar, clama a mim, que eu vou te responder e vou anunciar segredos, coisas novas e ocultas. A maneira de ter respostas de Deus é clamar. E o que é clamar? É chamar a atenção dele mesmo. É chamar ele para um tempo de conversa. Eu quero dizer que Deus ele tem segredos para contar para o seu coração. Essa semana eu conversava com a pastora. Eu estava vendo um vídeo, um podcast sobre idiomas, sobre línguas. No Brasil, o principal idioma do Brasil é o português, claro. O segundo idioma oficial, não é o idioma falado, mas é o idioma, a língua não é falada, mas é Libras, línguas de sinais. Então, os dois idiomas oficiais do Brasil é o português e Libras, que é a língua de sinais. Mas fora isso, no Brasil tem mais de 300 dialetos,
que vem muito da parte do pessoal dos índios, que estão ali em Goiás, Mato Grosso, Amazonas, ali para cima ali. Então, essas pessoas, a maioria deles, eles não falam tão fluente o português. Eles falam em Tupi-Guarani e mais 299 tipos de idiomas aí. E o estudo que eu estava vendo é sobre... você pode falar vários idiomas. Você pode falar o seu, que é o português. Você pode falar o portunhol igual o meu. Eu nem consegui falar, que vergonha. Você pode falar o espanhol, você pode falar o inglês, mas a língua que o seu coração entende é a língua materna, a primeira língua que você aprendeu. Sabe, geralmente o nosso coração ele vai ter acesso para o primeiro idioma que a gente falou. Vou te dar um exemplo, tem um rapaz que a mãe dele nasceu na Colômbia, só que o pai nasceu nos Estados Unidos. E esse menino ele fala os dois idiomas, ele fala tanto espanhol quanto inglês. Só que quando o pai dele fala que ama ele, ele fica feliz, mas quando a mãe dele fala que ama ele em espanhol, foi a primeira língua dele, algo toca dentro do coração dele, porque foi a língua que ele escutou quando ele estava no ventre. Sabe, então, a língua que tem acesso ao coração dele. Então, por que eu estou te falando isso? Porque Deus ele está acima de tudo isso. Deus ele tem a palavra, Deus ele tem a maneira, Deus ele tem acesso. A voz de Deus é a voz que acessa diretamente o nosso coração. Deus ele tem resposta para você, mas ele não quer somente dar uma resposta. Ele quer ter acesso ao seu coração. Só que as respostas só vão chegar quando você permitir que Deus venha ter esse acesso no seu coração. Deus quer fazer você um coração que seja respondido por Ele. Está parando o tempo de você só perguntar. Está na hora de você começar a ouvir. Mas como eu disse aqui no começo, em Jeremias, você precisa clamar por esse Deus. Você precisa clamar por resposta. Não é orar até onde eu achar que está tudo bem. Não, irmãos. É orar até que algo aconteça. É orar até que algo mude. É orar até que algo realmente venha sobre nós. Tem muita gente que não foi respondido por Deus sobre alguma área e está deixando essa área de lado. E aí o problema está crescendo, e você não quer resolver. E por outro lado, tem muita gente esperando uma resposta de algo que nunca perguntou para Deus. Deus só pode te responder algo que você perguntou para Ele. Então, para Deus te responder, você precisa ter relacionamento e conversar com Ele. Eu já vi pessoas, pastor, estou esperando uma resposta de Deus. Mas você já orou? Orou? Já falou isso com Deus? Não, falei não. Falei, mas precisa, pastor? Deus não conhece meu pensamento? Precisa, irmão. Porque o salmista fala que ele se derramava na presença de Deus. Sabe, você precisa colocar para fora isso aí.